Em meio a uma crise global por fertilizantes, uma descoberta no sul da Noruega pode mudar o jogo. Enterrado embaixo de montanhas está o que pode ser o maior depósito de fosfato do mundo. Ele é base dos fertilizantes, das baterias elétricas e do futuro energético do planeta. A Europa depende quase totalmente da importação do minério. Mas em 2021, quando um dos principais exportadores decidiu fechar as torneiras, o continente entrou em alerta. Guerra comercial, disparada de preços, dificuldades para os agricultores e para a indústria verde. Agora a Noruega pode ter encontrado a chave para virar esse jogo. A questão é, será que ela vai conseguir transformar esse achado em uma nova era de independência para a Europa? E quais são os grandes problemas e desafios para extrair esse minério? O fósforo foi o primeiro elemento da tabela periódica que conhecemos o nome da pessoa que descobriu. Em 1669, o alemão Henning Brand realizou um experimento curioso. Aqueceu urina na esperança de encontrar a pedra filosofal. Não conseguiu o ouro sonhado, mas se deparou com algo novo e brilhante. Literalmente, era o fósforo, que em grego significa portador da luz. Em 1840, o químico Justus von Liebig, fundador da química orgânica, realizou experimentos com adubos e identificou que o fósforo e outras substâncias, como o nitrogênio e o potássio, eram os verdadeiros responsáveis pelo efeito de fertilidade nas plantas, e não a matéria orgânica decomposta como se acreditava na época. Quase 40 anos mais tarde, o londrino Sidney Thomas tropeçou em outra surpresa. O resíduo que sobrava após o processamento do ferro em sua produção de aço ajudava as plantas a crescer. Ele continha fosfato, que é criado quando o fósforo do ferro se une ao cálcio e ao oxigênio durante a produção do aço. No fim, vira fosfato de cálcio, o mesmo que já se conhecia e se usava nos adubos de osso moído. Por volta da mesma época também foram descobertas as primeiras jazidas que continham o minério tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Esses são depósitos naturais de fosfato, que são encontrados em rochas sedimentares chamadas fosforitas. Elas são formadas principalmente por apatita, o mineral que armazena o fósforo na forma de fosfato de cálcio. Mas foi só depois da Segunda Guerra Mundial que esse fósforo de origem mineral tornou-se peça-chave na agricultura. Hoje é extraído do solo mais de 200 milhões de toneladas de fosfato por ano e se consome cerca de 45 milhões de toneladas. A maior parte do fosfato extraído é transformado em fertilizante e cerca de 90% da produção mundial vai para esse uso. Mas além do campo, o fosfato é usado também na fabricação de produtos químicos, ração animal, detergentes e mais recentemente nas baterias LFP, usadas em painéis solares e carros elétricos. A demanda é crescente e o controle sobre esse insumo está concentrado nas mãos de poucos países. A China é líder absoluta, produzindo cerca de 110 milhões de toneladas de fosfato por ano e com reservas estimadas em 3,7 bilhões de toneladas. Logo atrás vem o Marrocos com uma produção de 30 milhões e uma reserva estimada em 50 bilhões de toneladas, o maior do mundo até então. Juntos, os dois países dominam a oferta global, seguidos de Estados Unidos e Rússia. Foi justamente por isso que em 2021 a decisão da China de bloquear as exportações de fosfato causou um verdadeiro terremoto nos mercados. A medida foi uma resposta à pressão ambiental interna e à guerra comercial com o Ocidente. A Rússia também desempenha papel importante. Antes da guerra na Ucrânia, respondia por cerca de 12% das exportações globais de fosfato. Somada à Bielorrússia, que é um país aliado de Moscou e igualmente alvo de sanções ocidentais por apoiar a invasão, chegava a quase 20% das exportações mundiais de fertilizantes. As restrições contra esses dois fornecedores provocaram interrupções e realinhamentos nas cadeias globais de suprimento. O resultado foi um aumento enorme no preço dos fertilizantes e uma corrida desesperada de países europeus por novas fontes. A União Europeia depende quase totalmente da importação do material e por isso está vulnerável quando existem interrupções no fornecimento dessa commodity. Nesse contexto, a Noruega acabou descobrindo um tesouro escondido nas montanhas de Rogaland, no sudoeste do país. A jazida foi identificada pela empresa Nord Mining e oficialmente anunciada em 2018. Estima-se que ela contém até 70 bilhões de toneladas de rocha fosfática,
além de reservas consideráveis de titânio e vanádio, 2 outros minerais estratégicos para a indústria verde e tecnológica. Se os números forem confirmados, essa reserva pode não só colocar a Noruega no topo do mercado global, mas também mudar completamente o equilíbrio geopolítico do fornecimento de fosfato, tirando o protagonismo de países como China, Marrocos, Egito e Rússia, e salvando a Europa inteira. Além disso, o titânio presente na jazida representa um desafio direto ao Brasil, que hoje é um dos principais fornecedores desse mineral e possui a maior reserva do mundo, localizada em Minas Gerais. O titânio é utilizado em próteses médicas, aviões e aplicações industriais de alta resistência, o que reforça ainda mais a importância estratégica da descoberta norueguesa. Atualmente, o fosfato está sendo negociado a cerca de $345 por tonelada métrica. Então, um depósito desse porte poderia valer em torno de 24 trilhões de dólares. É isso que chamamos de transformar pedra em ouro. Mas essa bolada não vem sem seus desafios. Barreiras técnicas, problemas ambientais e políticos podem colocar tudo a perder. Apesar da Noruega ter tradição e excelência em exploração marítima e extração de petróleo de grandes profundezas, a extração de minerais como o fosfato, o titânio e o vanádio em larga escala exige um conjunto de soluções que ainda não estão muito maduras, ainda mais em áreas desafiadoras como montanhas e os famosos fiordes noruegueses. Fiordes são aquelas paisagens de contos de fada, vales tipo esse aqui, onde o mar entra no meio das montanhas. Por toda a Noruega são mais de 1000 fiordes, 2 deles inclusive são considerados patrimônio da humanidade pela Unesco. Então é de se imaginar o cuidado na hora de trabalhar nessas regiões. E é esse o objetivo dos especialistas noruegueses, encarregados de outros projetos de exploração mineral na região. Segundo Egil Jalen, professor da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, se você der um desafio tecnológico para a Noruega, nós vamos resolvê-lo aqui. Será necessário um grande esforço de capacitação e pesquisa. E para isso o governo estabeleceu parcerias com universidades como NTNU e Universidade de Tromsø, além de investir em mapeamento geológico e centros de inovação tecnológica focados em mineração sustentável. A segunda preocupação é a poluição. A mineração de fosfato tem um histórico perigoso em relação à produção de resíduos tóxicos. O subproduto mais problemático é o fosfogesso, uma substância que pode conter elementos radioativos como urânio, tório e rádio. Nos Estados Unidos, por exemplo, o fosfogesso é empilhado em grandes depósitos que chegam a centenas de metros de altura. E esse resíduo, quando não bem contido, pode liberar um gás radioativo e contaminar a água. Em 2021, um dos depósitos da antiga fábrica de fosfato da Piney Point, na Flórida, sofreu um vazamento e mais de 200 milhões de galões de água contaminada foram despejados diretamente na Baía de Tampa. A justificativa para essa medida drástica foi o risco de colapso das paredes do reservatório. A água despejada, além de não tratada, estava altamente contaminada com nutrientes como nitrogênio e fósforo, o que provocou proliferação de algas e morte de peixes. Esse desgaste gerou uma avalanche de processos, críticas de ambientalistas e alertas sobre os riscos de se repetir algo semelhante em qualquer novo projeto de mineração, inclusive na Noruega. Por isso, o tema da legislação ambiental e da diplomacia internacional também se tornou um obstáculo. A Noruega não faz parte da União Europeia, mas é uma aliada e parte do espaço econômico europeu. A União Europeia já havia manifestado preocupação com o impacto que uma mineração desse tipo pode ter em toda a Europa. Eles enviaram uma nota à Noruega em outubro de 2023, expressando sua preocupação com os efeitos negativos da mineração em alto mar. Especialistas discutem a criação de sistemas fechados para evitar que partículas e metais se espalhem pelo mar, mas essas soluções ainda são teóricas. E enquanto os governos debatem, quem sente o impacto direto da mineração são as comunidades locais. No vilarejo de Ulfoss, por exemplo, cerca de 2.000 pessoas vivem no entorno da área onde o depósito está localizado. Apesar de a empresa REN afirmar que criará uma mina invisível, subterrânea e longe do centro do vilarejo, os moradores temem que o processo gere instabilidade geológica e até deformações no solo, como já aconteceu em Kiruna, na Suécia, e forçou a cidade inteira a se deslocar. Mas a empresa norueguesa planeja retornar os resíduos no próprio local da extração, o que poderia evitar o desastre.
Alguns habitantes até veem com bons olhos a chegada da mineração na esperança de novos empregos. Mas há resistência. Os moradores estão preocupados com o impacto ambiental, destruição de áreas naturais e possíveis riscos à saúde. Even while mining the rock, they have to grind it on the spot down to particles half a millimeter thick or finer. Windy days like today will carry off massive clouds of harmful dust. A oposição é crescente. Ambientalistas, acadêmicos e até membros do próprio Parlamento Europeu têm manifestado suas dúvidas. A pergunta que se faz nos bastidores é: compensa arriscar uma das regiões mais preservadas da Europa para quebrar o monopólio chinês sobre o fosfato e, de quebra, garantir lucros astronômicos? Será que eles têm um plano para enfrentar todos esses riscos? Mesmo diante de tantos dilemas ambientais, logísticos e diplomáticos, a Noruega decidiu seguir em frente. O projeto de mineração em Rogaland tem previsão de início de operação em 2028 e planeja ser uma das iniciativas mais sustentáveis do setor. O plano inclui o uso de energia renovável, mineração subterrânea e eletrificação total do processo, com foco na redução da pegada ambiental. O projeto da mineração do fosfato representa uma boa notícia para toda a União Europeia e o espaço econômico europeu. Isso porque a Europa depende quase totalmente da importação de fosfato de regiões instáveis, como a China, o Marrocos e a Rússia. E com o fosfato sendo parte da lista de matérias-primas críticas e classificado como um item de risco por causa dessa dependência da exportação, em 2024, a União Europeia e a Noruega assinaram parceria estratégica para matérias-primas sustentáveis e cadeias de valor de baterias. A cadeia de valor de baterias é um dos projetos importantes de interesse europeu comum. Ele abrange 7 países membros e agora também a Noruega, e trata de todas as atividades necessárias para a produção de baterias, desde a extração de matérias-primas, o design e a fabricação de células e até a reciclagem e o descarte, em uma economia circular. Essa reserva pode abastecer a demanda da Europa e do mundo por um século inteiro, criando independência do mercado externo e garantindo estabilidade, principalmente no suprimento de fertilizantes. Essa não é a primeira vez que a Noruega lida com a responsabilidade de administrar uma riqueza natural estratégica. No final dos anos 60, o país se viu diante de uma nova era, a do petróleo. Com a descoberta do campo de Ekofisk, no Mar do Norte, o país estava no momento político e econômico ideal para explorar o recurso da melhor forma possível. Enquanto aqui no Brasil, a Petrobras é muitas vezes usada como instrumento direto de política econômica e está sujeita a decisões do governo sobre preços e investimentos, além de escândalos como o Petrolão, a Noruega seguiu outro caminho. Criou a Statoil, hoje Equinor, para atuar como empresa comercial, competindo lado a lado com privadas em consórcios, com o Estado na posição de acionista majoritário e com participação nos lucros, não de controlador absoluto. Essa diferença de desenho institucional permitiu que a Statoil desenvolvesse governança e lógica de mercado mais próximas de uma multinacional, ainda que sempre com o apoio estratégico do governo norueguês. Com os lucros foi criado um fundo soberano robusto que hoje é o maior do mundo e garante que os lucros do petróleo beneficiem também as futuras gerações. Cada um dos 5,5 milhões de habitantes da Noruega tem, teoricamente, uma participação de mais de 300 mil dólares no fundo do petróleo do país, que atualmente soma 1,8 trilhão de dólares e é o maior do mundo. E enquanto o governo da Noruega se preocupa com o fundo soberano, o governo brasileiro só se preocupa com seus penduricalhos e com a população brasileira. Seja com suas decisões idiotas, seja não fazendo nada de bom para que o real não perca valor. E para se proteger disso, você já sabe, use a patrocinadora desse vídeo, a Nomad. Quando comecei a parceria com eles, o dólar valia R$ 4,91. Hoje já está na casa dos R$ 5,45. Em pouco tempo, seus reais perderam 11% do valor. Agora imagina se ele volta para os mais de R$ 6. É exatamente por isso que eu coloco pelo menos parte do meu dinheiro em dólar. Não é paranoia, é só seguir a lógica norueguesa, pensar no longo prazo. Com a Nomad você abre uma conta digital gratuita sem nenhuma taxa mensal. Você transfere reais da sua conta brasileira e converte em dólar sem burocracia. Aí sim, se for viajar, usa o cartão da Nomad, aceito em mais de 180 países, e evita as surpresas que teria se usasse um cartão de crédito convencional. Dessa forma, você não corre o risco de ser assaltado com dinheiro vivo, nem tem que ficar trocando dinheiro em casa de câmbio e pagando um absurdo.
Com a Nomad, o seu real vale mais dólares, porque ela usa a taxa de câmbio comercial na conversão, e não do turismo. E ainda pode acessar a sala VIP da Nomad no aeroporto de Guarulhos. Eu fui e preciso te dizer que é sensacional. Então, não dá mole, abra sua conta agora mesmo. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acessar o link na descrição. Usando o código ELEMENTAR40 no cadastro, você ainda ganha até $40 de cashback na sua primeira conversão de reais para dólares. A esperança é repetir essa lógica com o fosfato, especialmente porque os minerais críticos são considerados a nova energia, atendendo também os valores de sustentabilidade da população. E mesmo explorando o petróleo, que tem todas as suas controvérsias, o país é também líder global na adoção de veículos elétricos. 88% dos carros vendidos por lá em 2024 já eram elétricos. Além disso, em 2025, a Noruega inaugurou o primeiro armazém comercial de CO2 do mundo. O projeto consiste em transportar e enterrar o gás carbônico capturado de chaminés de fábricas e usinas elétricas na Europa. O CO2 é transformado em líquido e injetado no subsolo. Isso e a compra de créditos de carbono vêm como formas de mitigar os impactos da sua produção de energia. É notável esse contraste entre a Noruega e países como Venezuela e Irã, onde os lucros do petróleo se transformaram em guerras, crises econômicas, poluição e instabilidade. A boa governança norueguesa deveria ser referência mundial. Essa combinação entre espírito empreendedor, responsabilidade ambiental e inteligência política é, em muitos casos, ainda mais importante do que a sorte de encontrar tesouros minerais raros 2 vezes. E se essa descoberta fosse no Brasil, o que você acha que aconteceria? Comenta aqui abaixo e não esquece de me dizer o que achou desse vídeo. E se você quer proteger seu dinheiro, não dê mole. Abra agora sua conta na Nomad apontando a câmera para o QR Code na tela ou acessando o primeiro link da descrição. No cadastro, insira o código de convidado ELEMENTAR40 para ganhar até $40 de cashback na sua primeira conversão de reais para dólares. E falando em carros elétricos, para entender como eles viraram campeões de desvalorização no Brasil e o que faz um carro perder quase 40% do valor em um só ano, confere esse vídeo aqui que está na tela. Então aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais!